vamos nessa, né? Vamos trabalhar aqui nessa aula a parte processual, os aspectos processuais da lei de improbidade administrativa, tá? É muito importante a gente sempre bater nessa tecla. Apesar da improbidade ser um ato cometido por um agente público na conduta administrativa, então ele é uma infração administrativa, inclusive prevista nos estatutos, punível com demissão, a lei de improbidade não cria um sistema de procedimento administrativo. Ela não se preocupa em estabelecer um PAD. Pode acontecer o PAD como consequência da improbidade, mas seguindo os aspectos dos estatutos próprios, tá? O que a lei faz é trabalhar alguns aspectos específicos do procedimento judicial, porque a lei de improbidade ela se preocupa com a ação judicial e não com o procedimento administrativo, tá? Então, é até importante você perceber que a própria lei vai dizer que a ação de improbidade vai seguir o rito ordinário, apesar de que é uma ação de rito especial. Por quê? Porque a gente fala que é de rito especial pelo fato que ela possui algumas características próprias previstas na própria lei. Tá? Então, você aplica a lei de improbidade para dar o andamento processual correto e aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil na parte de ação pelo procedimento comum, tá? Que é a ação pelo rito ordinário. Antigamente era chamada assim, né? Agora virou ação pelo procedimento comum. Beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com você é que a nossa legislação ela vai trazer o seguinte. Existe uma coisa chamada direito de representação, tá? E existe uma outra coisa chamada legitimidade para a propositura de ação. Legitimidade da ação. Como é que funciona isso aqui? O direito de representação é o direito pelo qual alguém vai buscar uma entidade que vai atuar em nome desse alguém no procedimento judicial. Ou seja, direito de representação não é direito de instaurar um procedimento judicial. Não é o direito de intentar uma ação judicial. Direito de representação é o direito que eu tenho de buscar uma entidade legitimada e falar com ela, olha, eu fiquei sabendo que um servidor cometeu uma infração, que é visto como improbidade, tem que ter instauração de um procedimento. Então, vim procurar você para que você me represente, tá? Então, a nossa legislação, ela fala o seguinte, qualquer cidadão, tá? Então, qualquer cidadão, qualquer pessoa do povo, né, pode representar junto aí vem os legitimados, ao Ministério Público ou Ministério, né, eu engoli aqui uma letrinha, mas tudo bem, ao Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada, que aqui pode ser a pessoa jurídica que sofreu o ato de improbidade ou aquela que foi prejudicada mesmo que indiretamente pelo ato. Então, por exemplo, uma pessoa jurídica que perdeu o procedimento licitatório por conta ali da fraude cometida, né? Então, essas pessoas têm legitimidade. Tá? Então, você não vai ter um agente público propondo uma ação de improbidade contra outro. O particular, não existe. O que você tem direito, o que qualquer cidadão tem direito é buscar um representante. E esse representante será ou o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada, tá? Que pode ser, inclusive, a própria pessoa ao qual está vinculado o agente, tá? Sei lá, o agente público da prefeitura. Eu fico sabendo que ele cometeu improbidade, eu vou até a prefeitura e falo, olha, eu estou sabendo, tenho conhecimento, inclusive aqui provas sobre isso, que o agente público tal está cometendo improbidade, então eu quero que vocês instaurem uma ação judicial para verificar o que está acontecendo, inclusive também façam um procedimento administrativo disciplinar para punir esse cara, tá? Porque lembre-se, né? A gente fala isso muito quando estuda estatuto, quando estuda agentes públicos, quando estuda qualquer coisa ligada à punição de agentes. Uma conduta pode resultar em diversas ações, diversos procedimentos distintos. Então, uma só conduta pode desencadear uma ação civil, uma ação criminal, um procedimento administrativo, tá? E uma ação específica, que é o caso da ação de improbidade. Tá? Então, a primeira coisa básica é você notar esse entendimento, a diferença entre a representação e a legitimidade de propositura de ação. Aí a lei fala o seguinte, se por acaso for o Ministério Público o proponente da ação inicial, ele tem a obrigação de convocar a pessoa jurídica interessada para participar. Tá? Então, o Ministério Público vai propor a ação, vai chamar a pessoa jurídica interessada e falar, olha, quer vir compor comigo o polo ativo? Perceba, eu tenho obrigação de chamar, mas a pessoa jurídica não tem obrigação de aceitar. Então, eu, Ministério Público, vou falar,
quer vir participar comigo, quer me ajudar, a pessoa jurídica pode falar, não, confio em você, vá com Deus. Ou quero sim, até porque eu tenho aqui documentos em mãos que vão me ajudar, eu quero ferrar esse desgranhento. Depende da pessoa jurídica. Agora, se o proponente da ação for a própria pessoa jurídica, ela não precisa chamar o Ministério Público, já que ao Ministério Público temos a função natural de fiscal da lei. Eu ia colocar aqui o tal do custos legis, né, que é o clássico, mas graças a Deus é um latim que as bancas não usam tanto. Então, como o Ministério Público tem a função clássica de fiscalizar os procedimentos e garantir a adequação com a lei, a pessoa jurídica não precisa convocar, já que o Ministério Público está obrigado a participar do procedimento. Tá? Aí o que vai acontecer? Em relação ao procedimento administrativo, não tem muita coisa. Basicamente é você saber que quando for instaurado um procedimento para averiguação do cometimento de improbidade, eu preciso avisar o Ministério Público e a pessoa jurídica, né? Na verdade, a lei vai falar Ministério Público ou Tribunal de Contas ou Conselho de Contas, né? Tribunal de Contas ou Conselho de Contas. Eu preciso informar esse pessoal que foi instaurado um procedimento e que, se eles quiserem, eles poderão determinar um preposto, quase que eu falei besteira, quase que eu falei provento, nada a ver, um preposto, não corta não, deixa meu aluno saber que eu falo besteira, um preposto para atuar ali no procedimento. Então, o Ministério Público, nós estamos aqui averiguando a possibilidade de cometimento de improbidade por um agente. Você quer acompanhar o processo? Como é um procedimento administrativo, o Ministério Público não tem que funcionar ali o tempo todo. Ele é fiscal da lei judicial, né? Então, assim, vou mandar um preposto aí para acompanhar, para ver tudo, que dependendo do que sair daí, a gente já instaura uma ação aqui fora também. Tá? Então, a autoridade pública tem a obrigação de comunicar, eles vão participar se eles quiserem. Mas o grande foco da lei, e é o grande detalhe, cara, é a parte processual judicial. Porque, na realidade, aqui você vai encontrar algumas características muito próprias e até certo ponto inovadoras da nossa lei em relação ao procedimento judicial. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero conversar com você. Você sabe que dentro da lei de improbidade existe uma possibilidade de decretação da chamada indisponibilidade de bens. Pois bem, a indisponibilidade de bens é um procedimento que tem característica de medida cautelar com a função específica de garantir que o resultado do processo seja realmente eficiente. Então, a ideia da lei é: vamos indisponibilizar os bens do agente, caso lá para frente identifique que ele precisa devolver os bens ou que ele precisa ressarcir o erário, beleza, ele está com os bens dele, a gente detona e resolve o problema. Então, a jogada da lei é garantir a execução da decisão. Não à toa, né, o STJ já se posicionou dizendo que aqui eu não preciso demonstrar o periculum in mora. Eu não preciso demonstrar, para conseguir essa cautelar, que o resultado útil do processo pode ser prejudicado se não for disponibilizado os bens antes. Pelo contrário, o periculum in mora, ele é implícito. Você precisa apenas mostrar a probabilidade do direito. Olha, eu tenho indícios fortes que houve cometimento de improbidade e que ele ou adquiriu patrimônio por conta da improbidade ou que o agente público causou prejuízo ao erário que deve ser ressarcido. Tá? Então, você tem a disponibilidade de bens, garantidor do processo. O detalhe é que a nossa legislação ela pensou assim: se eu fizer o pedido, ou se a pessoa interessada, legitimada, fizer o pedido de indisponibilização de bens no bojo do processo, a tendência é não dar certo. Porque, na boa, eu sou agente público. Se eu cometi improbidade, eu já tenho, né, as orelhas voltadas para o capiroto. Então, eu já tenho a sensação de que eu vou fazer besteira e que eu sei o que eu estou fazendo. Aí vem uma notificação, o senhor vai responder por improbidade. Pô, vou, cara, processo contra mim, caraca, isso pode dar um problema, né? Quer saber? Antes de qualquer coisa, antes de qualquer procedimento, vou sair vendendo, distribuindo meus bens por aí, porque eu sei que vai dar problema mesmo. Então eu vou passar por nome da minha avó, do meu cachorro, do meu irmão, vou vender, vou fazer o que eu puder, vou botar no Mercado Livre, dane-se, vou me livrar desse troço. Aí quando for decretada a disponibilidade de bens, os bens já foram. Quando o cara for bloquear os bens, cadê os bens para bloquear? Não tem. Então o que a lei fez inteligentemente? Para não espantar a mosca do negocinho, ela faz o seguinte: pode ser pedido a indisponibilidade de bens antes mesmo da propositura da ação principal. Ela diz que, uma vez decretada a indisponibilidade de bens, uma vez concedida a cautelar,
A pessoa jurídica legitimada ou o Ministério Público tem 30 dias para apresentar a ação principal. Então, olha que louco. Você consegue decretar uma cautelar antes mesmo da ação principal ser instaurada, que é uma forma de você não assustar o agente público, né? Não afastar ali a possibilidade de funcionar a indisponibilidade. Então é interessante, você vai até o juiz, claro, demonstra indícios claríssimos de que a indisponibilidade é essencial, lembrando que o películo in mora é subentendido, é implícito, mas a probabilidade do direito não. Então você tem que mostrar ali que o negócio é sério. Conseguiu mostrar que é sério? O juiz vai te conceder a cautelar. Quando for decretada a indisponibilidade, 30 dias é o prazo máximo que eu tenho para propor a ação de improbidade, que é a ação principal. Tá? Então, claro que também seria abuso você querer disponibilizar os bens hoje e apresentar a ação daqui a um ano. O cara vai ficar com o bem bloqueado durante um ano ali, esperando a boa vontade do legitimado, não vai. Então a lei ela cria um lapso temporal, aí, um interstício de 30 dias no máximo para a ação principal ser proposta. Inteligente, né? Aí, vamos dizer que a ação foi proposta. Com ou sem cautelar, isso não importa, tá? É feita ali, apresentada a petição inicial para que eu tenha a ação instaurada. O que o juiz faz num procedimento judicial normal? Ele recebe a petição, verifica se a petição está adequada, se ela atende ali as necessidades da lei, né? E verifica, pô, tá tudo certo, vou instaurar a ação, inapta, vou negar. Então, o que o juiz faz normalmente, no primeiro momento, é o que a gente chama carinhosamente, mais na parte recursal, principalmente, né, de juízo de admissibilidade. Vai verificar ali os elementos, né, legitimidade, interesse de agir e tal, verificou os elementos, essa petição está correta, foi instruído no juiz correto, tal, no juizado competente, tudo bonitinho, vamos iniciar o processo. Aqui não. Aqui nós temos um momento muito próprio, muito interessante, que é, com a propositura da petição inicial, com a apresentação da petição inicial, o juiz, antes de dizer se a petição está correta ou não, ele vai convocar esse acusado para que ele possa apresentar o que a gente chama de defesa prévia. Só para você ter uma ideia, o que a lei fala assim, ó, a partir do momento que a inicial é apresentada, tá, que é a proposta ali, o juiz ele vai ter que convocar essa pessoa, né, que é acusada ali bonitinha, para que ela possa se defender num primeiro momento. Então é interessante que assim, ó, o juiz ele vai pegar aquele pedido, ele vai convocar aquela pessoa para que ela possa manifestar se manifestar contra a petição inicial. Ele não vai agora receber a inicial para iniciar a ação. O que o juiz vai fazer é olhar a inicial e falar, olha, parece que está tudo certo, mas antes de qualquer coisa, eu vou notificar o requerido. Olha que legal. A lei, ela fala exatamente... Eu achei que eu tinha escrito. Eu estou falando e não escrevi, né? A lei, ela escreve assim mesmo, ó. Notifica o requerido. A lei não fala o réu. Tá? Em momento nenhum, pelo menos nesse primeiro momento, ela vai dizer que o réu ele vai ser convocado. Quer dizer, ele vai ser citado ali para apresentar defesa. Não, ele fala que o réu não, né? O requerido vai ser notificado para oferecer uma manifestação por escrito. Tá? Essa defesa prévia ela tem um prazo de 15 dias. Então vamos lá, deixa eu te explicar isso de uma forma definitiva. Basicamente, a lei faz um Big Brother aqui. Porque ela faz o seguinte, ó, temos uma ação de improbidade. Big Brother, temos uma possibilidade de eliminação. O requerido, que é você aí que está sendo, né, indicado aí pelo cometimento de improbidade, eu te dou 15 dias para apresentar por escrito uma razão pela qual eu, juiz, não tenho que aceitar a inicial e não tenho que instaurar o procedimento contra você. Então é o que a gente chama de defesa prévia. Antes mesmo da ação inicial, você já tem uma chance. Big Brother, ou você que é candidato à eliminação, vá lá e faz a sua defesa. Aí o cara senta na câmera, no Big Brother, porque eu tenho muito a fazer, porque eu sou muito importante, porque eu vou mudar a sua vida, porque Big Brother é um programa que muda a vida de muita gente. Aí a ideia é exatamente essa.
O cara vai tentar te convencer a não eliminar ele. No caso aqui do procedimento judicial, você, que é o requerido, vai tentar convencer o juiz de que não existe nada ali que possa realmente produzir uma ação judicial. Então, em 15 dias, você tem uma manifestação por escrito para convencer o juiz. Tipo assim, o juiz fala, ó, antes de eu olhar a petição e realmente iniciar o negócio, vamos fazer o seguinte, tu tem uma chance de me convencer. Fala o que eu devo falar. Deixa eu ver o que você acha. Aí, ele vai trazer a manifestação por escrito, bonitinho. O juiz vai olhar e vai falar, tudo bem, perfeito, ou não. Aí, o que vai acontecer? Dessa defesa prévia, deixa eu até colocar assim, ó, para ficar melhor, a petição pode ser recebida ou ela pode ser indeferida. Né? Então, ela é deferida ou indeferida. O que a lei vai falar? Olha a mudança de texto, tá? A partir do momento que a inicial ela é recebida, aí o que acontece? Acontece a citação do réu para ele apresentar a defesa técnica dele, que é o quê? A contestação. Aqui sim nós temos a ação judicial devidamente instaurada. Olha como é que a lei muda. Primeiro ela fala, notifica o requerido, depois cita o réu. Porque agora o juiz não se convenceu, o juiz acredita que há improbidade ali e ele vai investigar. Claro que, acredita do verbo, ele já tomou decisão? Claro que não. Ele só acreditou na petição inicial, não conseguiu ser convencido de que não tinha nada ali e deu a oportunidade para o requerente convencer, que aí agora é o autor, né, apresentar a sua estrutura para poder conseguir punir o cara. Então é muito interessante esse ponto, porque ele fala, olha, vamos citar o réu para que o réu agora apresente a sua contestação. Aí é procedimento judicial normal. Tá? Porém, temos um detalhe. Como existe essa fase de defesa prévia, a nossa lei ela resolveu fazer o seguinte. Deixa eu até fazer uma outra coisa, tá? Antes de falar isso. Quando a petição é indeferida, o que você aprende lá no direito processual civil? Que cabe o recurso, né? Cabe o recurso de apelação. Então, se você apresentou a inicial foi indeferida, cabe o quê? Cabe uma apelação, né? Então, ou ele é recebido e você vai ter o direito de defesa para o cara, contestação, ou você nega, e aí a pessoa que apresentou a petição pode apelar. É uma decisão que cabe recurso. Porém, como já teve uma etapa de defesa prévia, a nossa legislação ela cria uma outra possibilidade recursal, que é o recurso contra o deferimento da petição inicial. Olha que louco, né, cara? Por isso que a gente tem que falar e reconhecer que a nossa ação ela é caráter especial mesmo, rito especial. Recebida a petição inicial, cabe recurso, claro, recurso da pessoa que se manifestou e não conseguiu convencer. E o recurso é o agravo de instrumento. Tá? Então, olha que loucura. A gente está muito acostumado a falar nisso, né? Talvez nem tanto, dependendo da tua prova, tal, mas é muito comum a gente falar que da decisão do juiz que derrube ali a ação, cabe uma apelação. Ou que apresente uma decisão definitiva, terminativa, cabe uma apelação. Agora, recorrer de deferimento, você apresenta a inicial é aceita, você recorre que ela foi aceita, só com a gente. Por quê? Porque aqui existe uma etapa preliminar. Existe essa etapa de defesa prévia. Então eu manifestei por escrito em 15 dias, beleza? Mesmo assim o juiz deferiu a inicial, instaurou o processo. Quando ele me cita, não só eu tenho prazo para contestação, não só se abre um momento de contestação, mas também eu posso apresentar um recurso de agravo de instrumento contra o deferimento da petição inicial. Tá? Então muito cuidado, porque da sua prova, o que a banca mais vai fazer é focar nesses 3 detalhes que são próprios da lei de improbidade. Primeiro, a questão de termos aí uma medida cautelar anterior à propositura da própria inicial, da própria ação principal. A defesa prévia e a possibilidade de recurso contra deferimento de petição inicial. Beleza? Aí o que vai acontecer? Você sabe que em 2019 foi editada a lei do pacote anticrime, né? E essa legislação, ela também afetou um pouco o nosso trabalho. A partir do momento que você tem esse momento aqui de petição inicial deferida, né, recebida principalmente, o que eu preciso? Eu preciso te falar que por conta aí do pacote anticrime, existe a possibilidade de realizarmos um acordo de não persecução civil. Não persecução civil.
O que é esse acordo aqui? Basicamente, a gente está chegando a um esquema em que, olha, deixa para lá, deixa as coisas rolarem, deixa a ação de lado, eu vou devolver o que eu recebi aqui ilicitamente, eu vou devolver os bens que eu conquistei por conta da improbidade, eu vou pagar a multa, eu vou ressarcir o erário, eu vou para a igreja todo dia, eu faço o que for necessário, vamos deixar para lá, vou delatar meus amiguinhos. A ideia do acordo de não persecução civil tem a mesma estrutura do acordo de não persecução penal criado ali pelo pacote anticrime, né, ou devidamente organizado no pacote anticrime. Nós resolvemos aderir a essa ideia. Só que assim, primeiro você tem a possibilidade do acordo. Então, ó, recebida inicial, eu não estou afim de recorrer não, eu vou chegar direto no Ministério Público ou na pessoa jurídica e falar assim, eu quero fazer um acordo, eu quero chegar num acordo aí para a gente deixar para lá a ação e resolver logo de cara. Então, nós vamos até o juiz da causa, vamos comunicar a ele que existe a possibilidade de acordo. Logo, seu juiz, queremos a interrupção, não é a suspensão, tá? Interrupção do prazo para contestação. Aí o juiz vai falar, beleza. Por quê? Porque vocês querem interromper, porque vocês vão chegar no acordo, ou pode chegar no acordo, não é? Então tá, vou interromper, mas por um prazo não superior a 90 dias. Então vocês têm 90 dias para costurar o acordo e deixar tudo perfeito, celebrar o acordo para homologar. Tá? Então, olha, a gente comunica o juiz. Seu juiz, temos a possibilidade de acordo, por favor, interrompe. Tranquilo, está interrompido, mas vocês têm um prazo máximo de 90 dias para chegar no acordo. Se durante os 90 dias chegarmos a um acordo, o juiz homologa, derruba a ação, está tudo certo. Se não chegar a nenhum acordo, o prazo recomeça, porque é interrupção, não é suspensão. Tá? Então, essa foi uma grande novidade trazida aí pelo pacote anticrime para dentro do nosso procedimento judicial. Daí para frente, o procedimento vai seguir a ação pelo procedimento comum, vai seguir o rito ordinário ali clássico do CPC. Tá? Para a gente poder fechar esse assunto sobre procedimento, é muito importante falar sobre prescrição. Tá? Por quê? Porque existe um prazo para você propor a ação judicial em face do cometedor de improbidade. Né? Então, o que a lei vai falar para a gente? Existem 3 prazos. Primeiro, o prazo para agente público que tenha mandato ou que exerça cargo em comissão ou função de confiança. Existe o prazo para o servidor público clássico ou simplesmente o agente público clássico. Né? Então, tem o prazo para o agente público. Tá? Aqui não é esse que o mandato, nem o temporário, mas é o agente público normal. Até a gente pode falar servidor público ou empregado público. Aqui é o agente administrativo. Tá? E também existe o prazo para você propor, né, para você aplicar essas sanções também àquelas empresas em que o Estado tem a participação com menos de 50% do recurso público. Tá? Que são aquelas empresas ali do parágrafo único do artigo 1º da lei. O que você precisa saber? O prazo e quando começa a contar. Então, detentores de mandato, então agentes políticos, lembrando que essa lei não se aplica ao presidente. Detentor de cargo comissionado ou função de confiança, o prazo é de 5 anos e começa a contar a partir do final do vínculo. Então vamos dizer que eu sou um senador da República, eu tenho um mandato de 8 anos, no meu 4º ano eu cometi improbidade. Então, eu tenho mais 4 anos pela frente, não começou a contar ainda. Nessa eleição não fui reeleito, aí começam a contar os 5 anos. Tá? Os 5 anos não são a partir do momento que se toma conhecimento da infração, é a partir do momento que o vínculo termina. Eu estou no cargo comissionado, enquanto eu estiver no cargo, eu posso sofrer a ação de improbidade, posso sofrer as sanções e não está contando o prazo ainda. Depois que eu saio do cargo, começam a contar os 5 anos. Não, mas se o cara for reeleito, né, o agente político, continua sem contar. Então, 8 anos, né? No 3º ano eu cometi improbidade. Passaram 5, fui reeleito, mais 8, 13 anos. 13 anos depois eu perdi o cargo. Aí começo a contar os 5. É o final do vínculo. Se você foi reeleito, o vínculo não acabou. Tá? Então, 5 anos. Vou descer aqui, porque também são 5 anos quando se fala nas empresas, tá, que recebem menos de 50% de recurso, sendo que esse prazo começa a contar a partir da prestação final de contas. Tá? Então, eu tenho lá que prestar contas todo ano, né, do recurso, só que existe uma data de prestação final, que é a prestação definitiva de contas do ano anterior. Daquela data, começam a contar 5 anos. No caso do agente público, cuidado.
Qual é o prazo? O prazo é o mesmo prazo previsto para demissão. Ou seja, eu não sei. Eu vou ter que olhar o estatuto para ver qual é o prazo prescricional para as ações que podem gerar demissão do servidor. Claro, se você for olhar o 8.112, você vai ver que o prazo é de 5 anos. Então vai bater. Mas não responda 5 anos na prova, a menos que o seu edital tenha te pedido o estatuto seria de 5 anos, e ele venha a dizer só essa opção 5 anos. Mas se tiver letra A, 5 anos, letra B, o mesmo prazo previsto para demissão a bem do serviço público, na lei, tem que ser essa resposta letra B. Você não pode colocar 5 anos direto, tá? Por quê? Porque a lei não fala. E quando começa a contar, a partir do conhecimento pela administração pública, né, da infração. Beleza? Então, cuidado que esses são os prazos e esses são os momentos em que começa a contar. Só um último detalhe aqui. Muito cuidado com o artigo 19 da nossa lei. Porque o artigo 19, ele vai criar um crime cometido pelo particular. Isso aqui é um ponto interessante. Você sabe muito mais do que eu que o particular não comete improbidade. Ele sozinho não comete improbidade, só em conluio com o agente público. Porém, o particular ele pode cometer um crime contra agentes públicos previsto na lei. A lei não é uma lei criminal, não é uma lei penal, é uma lei civil, mas ela resolveu colocar no meio ali um dispositivo criminal, vai entender, né? E ele diz uma coisa, a gente chama de denunciação caluniosa administrativa, tá? Apesar que o pessoal do penal não gosta porque não tem nome isso aqui. O artigo 19 não tem um nome, mas é denunciação caluniosa, goste a gente ou não. O que acontece? Eu, particular, acuso um agente público de improbidade administrativa, mas eu sei que esse agente é inocente. Preste atenção. O grande detalhe da lei é que eu estou denunciando um cometedor de infração administrativa. Isso é normal, porque qualquer cidadão pode representar. Então, isso é normal. Mas eu estou denunciando sabendo que a pessoa é inocente. Talvez para tentar queimar a pessoa, para causar problema para ela, para, sei lá, para ficar feio, não sei. Mas você percebeu? Eu estou acusando alguém sabedor da inocência desse alguém. Aí eu cometi um crime. E a própria lei no artigo 19 ele vai criar a punição, que é uma detenção de 6 meses a 10 meses, né? Você vai ficar de 6 a 10 meses detido, e também o pagamento de uma multa, tá? Então, muito cuidado, que esse artigo 19, ele cria um crime cometido pelo particular. Então, é um crime exclusivo. Somente ele pode cometer a denunciação com base, sabendo, né, que ele é inocente. Aí, vamos lá. E se o cara me acusou, cometeu o crime, sabendo que eu era inocente, aquilo me causou um problema, eu posso pedir uma indenização? Pode, normal. Normal, dano moral, né? Isso é normal. Agora, existe um detalhe interessante. Eu fui acusado de improbidade e depois fui absolvido. Eu posso pedir uma indenização aos que me acusaram? Nós tivemos um caso recente, no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, eu não lembro agora exatamente onde foi, não, mas um prefeito foi denunciado por improbidade. Foi instaurado um procedimento e no final ele foi absolvido. Aí ele tentou apresentar uma ação de indenização contra os denunciantes. Pode? Não. O STF não aceitou. Tá? Por quê? Porque ele entende que a acusação é um instrumento válido do cidadão para poder controlar as atividades administrativas. Então, essa acusação não foi feita de forma leviana, nem com intenção de apenas fazer mal à imagem ou à pessoa. Pelo contrário, foi uma acusação para proteger o interesse público. Então, a acusação ela tinha um fundamento, né? Tinha provas, mesmo que indícios fracos, mas tinham indícios interessantes. Agora, no final foi absolvido, não há indenização. Fechou? Beleza, com isso a gente mata a parte processual e a possibilidade prescricional dessa nossa querida legislação de improbidade, né? Então, fechou aí. Valeu!